Olá, sejam bem-vindos ao canal Cine Show. Antes de darmos início ao resumo do filme, já se inscrevam, ative o sininho e deixe o seu like. E vamos falar sobre o filme. Jack Reacher, O Último Tiro. Jack Reacher, um ex-investigador militar, é convocado para resolver um misterioso caso de um ocorrido que acabou com 5 pessoas aleatórias em Indiana. Depois de ser em um local, ele suspeita que alguém esteja tentando impedir sua investigação. Em Pittsburgh, Pensilvânia, um homem dirige uma van em uma garagem do outro lado do rio do parque e, depois de pagar pelo estacionamento, prepara um. Ele mira e parece acabar aleatoriamente com 5 pessoas ao redor do estádio e na North Shore Drive do rio antes de fugir na van. A polícia logo chega, chefiada pelo detetive Emerson, e descobre um de projétil, bem como a moeda usada para pagar o estacionamento. Uma impressão digital tirada da moeda aponta para James Bear, um ex do Exército dos Estados Unidos. Quando a polícia entra em sua casa, eles encontram a van, o equipamento para fazer o em questão e Bear, que eles prendem. Durante um interrogatório de Emerson e do promotor distrital, Alex Roddenberry, escreve Jack Reacher em um bloco de notas. Reacher é um ex-oficial de polícia militar do Exército dos Estados Unidos. Reacher chega mais tarde a Pittsburgh depois de ver uma reportagem sobre Bear e o ocorrido. Emerson e Robin negam o pedido de Reacher para ver as evidências, mas concordam em deixá-lo ver Bear, que foi pego por outros presos enquanto era transportado e agora está adormecido. Enquanto está lá, ele conhece a advogada de defesa de Bear, a conselheira Helen Rodin, filha do promotor, que está tentando salvar Bear do fim. Helen diz que pode providenciar para que Reacher veja as evidências se ele se tornar seu investigador principal. Reacher retruca que não está interessado em inocentar Bear. Ele revela confidencialmente que Bear já havia participado de uma durante sua turnê no Iraque.
mas não foi processado porque as pessoas estavam sob investigação e o exército dos Estados Unidos quer que eles sejam esquecidos. Heschel, então, prometeu que, se Berger tentasse algo assim novamente, ele o derrubaria. Jack tem certeza de que James é culpado, mas fica intrigado que, em vez de confessar, James pediu que Jack Heschel fosse chamado, sabendo que Jack Heschel acabaria com James se ele novamente o considerasse culpado. Heschel concorda em investigar se Helen visita as famílias para saber mais sobre as pessoas naquele dia. Heschel vai para a cena e encontra inconsistências com este local, e pensando que um treinado teria cometido os ocorridos da tampa da van na ponte Forte Duques nas proximidades. Depois que Helen relata suas descobertas sobre as pessoas a Heschel, ele sugere que o dono de uma consultora local era a pessoa pretendida, com a partida de outras pessoas aleatórias destinadas a encobrir este fato. Depois de uma briga aparentemente aleatória, Heschel percebe que alguém está tentando forçá-lo a desistir de sua investigação. Heschel é mais tarde acusado pelo da jovem que foi pega para chama aquela briga. Mas isso só motiva ainda mais. Antes de sua partida, Jack a rastreou e descobriu que o homem que a pegava era conhecido apenas como Zack. Jack pega o endereço de Zack, da jovem, e vai lá. Ele é pego por russos, mas escapa. Passando para avisar, só fazemos resumos sobre conteúdos de filmes. Você que não é inscrito, ainda já se inscreva. Ative o sininho e deixe o seu like. E seja bem-vindo ao canal Cine Show. Jack fala com Helen e teoriza que talvez James tenha sido culpado. A única evidência que coloca James na cena é uma moeda com sua impressão digital, que James supostamente usou para pagar pelo estacionamento. Jack acha que James perguntou por ele, porque acreditava que Jack encontraria a verdade. Não importa o quanto Jack acreditasse que James fosse, Valete acha que, de alguma forma, a máfia russa pegou a impressão digital de James e os plantou no local para incriminar James pelo que aconteceu.
Só um tempinho, galera.
Jack notou um carro seguindo desde que ele se juntou à investigação. Uma verificação de número revela que o carro está registrado em uma empresa de fachada, de propriedade da máfia russa, que queria comprar uma construtora para aumentar sua presença legítima. O dono da empresa não estava disposto a vender e o processou a empresa de fachada russa. Jack teoriza que a máfia acabou com o dono da empresa e acabou com 4 pessoas aleatórias nas proximidades para encobrir a pretendida. Hatcher eventualmente segue uma pista em um campo no estado vizinho de Ohio, de propriedade do ex-sargento de artilharia dos navais dos Estados Unidos, Crash, que só falará se Hatcher provar suas habilidades. O que ele faz. Cash diz a Jack que James era seu melhor e sempre acertava o alvo a 700 jardas. Mas Jack contesta essa teoria dizendo que James nunca foi um tão bom no exército. Jack acha que James estava acompanhado de um amigo, que trocou as folhas de destino para fazer James parecer um especialista. As fitas de gravação de vídeo mostram que James estava sempre com um cara que Jack viu como parte da equipe da máfia atacando. Os verdadeiros são membros de um grupo russo disfarçada de empresários legítimos. O líder do grupo passou grande parte de sua vida em um gulag soviético e é conhecido apenas como Zek, prisioneiro. O grupo leva Helen com a ajuda de seu cúmplice, o detetive de polícia Emerson, e a mantém em um local de obras ou em uma. Hatcher engana os guardas da máfia, acabando com eles com a ajuda de Cash. Jack diz a Emerson antes que ninguém teria verificado o parquímetro, nem mesmo ele. E foi assim que ele soube que Emerson estava envolvido. Ele então confronta o Zack sobre a conspiração. O Zack é por Hatcher, depois que o Zack afirma que os outros conspiradores, que foram por Hatcher, eram as únicas contra o Zack, e que Hatcher provavelmente seria o único a ir para a prisão, como um acusado de uma jovem. Passando para avisar que só fazemos resumos sobre conteúdos de filmes. Você que não é inscrito, ainda já se inscreva, ative o sininho e deixe seu like. E seja bem-vindo ao canal Cine Show. Hash e Cash fogem de cena, tornando Hash um homem procurado, mas com a confiança de que Helen limpará seu nome. Quando Bear acorda, ele diz a Helen que não tem memória recente, mas acredita que deve ser culpado. A reconstrução de Bear de como ele teria cometido os confirma que a teoria de Hatcher estava correta desde o início para o pai de Helen. Ainda sem saber de tudo isso, Bear
estar disposto a confessar e aceitar, temendo que Hersher faça justiça se a lei não o fizer. Jack Hersher, um investigador, se aprofunda em um caso envolvendo um militar treinado, responsável por em massa. Em uma cidade, 5 são por experiente. A polícia rapidamente identifica e prende o culpado e constrói um caso. Mas, em vez de confessar, o acusado escreve as palavras: Pegue Jack Hersher. O próprio Hersher vê a reportagem e aparece na cidade. A defesa está imensamente aliviada. Mas Hersher veio para acabar com o cara. Com o pedido, Hersher se propõe a confirmar por si mesmo a certeza absoluta da culpa do homem, mas apresenta mais do que esperava. Quando 5 pessoas aparentemente aleatórias são por uma investigação leva a polícia a um ex do exército, que tem um histórico em pessoas nas ruas, quando estava no exército. Quando ele conhece seu advogado, Alex Hadden, tudo o que ele diz a ela é para encontrar Jack Hersher. Ela descobre que Hersher é um ex-investigador criminal do exército. Hersher, ao ouvir a notícia, chega. Ele descobre que Hadden quer que ele ajude a defender o cara. Mas Hersher não quer ajudá-lo. Parece que Hersher foi quem investigou os que cometeu quando estava no exército. Mas o exército optou por não processar. Ele disse ao homem que, se ele fizesse isso de novo, Hersher viria atrás dele. Hersher concorda em investigar se Hadden tentar olhar para as pessoas que ele acabou. Ela o faz e Hersher vai dizer a ela que os não eram o M.O. do homem. Hersher concorda em investigar se Hadden tentar olhar as pessoas que ele acabou. Ela faz e Hersher vai dizer a ela que os não eram o M.O. do homem. Hersher suspeita que alguém está incriminando. Então ele e Rod tentam descobrir por que e quem. Só um tempinho, galera.
Quando aleatoriamente em 5 pessoas, o detetive Emerson encontra evidências para incriminar o ex-naval James Bear. É um caso fácil para o promotor Rod, mas Bear se recusa a assinar a confissão e liga para Jack Reacher. Quando ele é transportado para a prisão em um ônibus, os outros prisioneiros e Bear vai para o local adormecido. A advogada Helen Hodge, filha do promotor, decide defendê-lo, mas Jack Reacher é um ex-investigador militar que deixou o exército e se tornou um desconhecido. No nada, Jack aparece na cidade e Helen o convida para trabalhar para ela, investigando o caso. Logo ele descobre que o culpado é inocente e há uma conspiração por trás dos ocorridos. Quando acaba com 5 pessoas, aparentemente aleatórias, em lotada em Pittsburgh, o detetive Everson rapidamente acumula evidências suficientes no local para implicar um ex-militar instável chamado James Beck. Ao ser questionado por Emerson e pelo promotor Alex Hodge, no entanto, Beck exige falar com Jack Reacher, um ex-investigador militar que caiu fora da grade após seu serviço. Reacher logo aparece em cena e começa a reunir pistas com a ajuda da talentosa advogada de defesa Helen Hodge, filha do promotor. Enquanto isso, quando Reacher é em um local, ele supõe corretamente que alguém está determinado a impedir sua investigação. Sua teoria se desenrola quando ele se torna o principal suspeito de uma jovem logo em seguida. Agora, com a polícia se aproximando de um lado e uma implacáveis ganhando terreno do outro, Reacher deve usar suas formidáveis habilidades de detetive para pegar e descobrir seus verdadeiros motivos. Aparentemente não relacionados em plena luz do dia. O veterano da guerra do Iraque e principal suspeito, James Beck, convoca o recluso e altamente treinado ninguém, Jack Reacher, enquanto Jack colabora com a advogada de defesa de Beck, Helen Hodge. Em pouco tempo, a dupla de investigadores se verá arrastada para uma conspiração dirigida por jogadores poderosos que estão empenhados em parar aqueles que cavam ao redor. A formação militar de Reacher será útil nesse intricado caso, acima de tudo, e se as passando para avisar, só fazemos resumos sobre conteúdos de filmes. Você que não é inscrito, ainda já se inscreva. Ative o sininho e deixe seu like. E seja bem-vindo ao canal Cine Show. Autoridades não tiverem o homem certo. Durante um interrogatório de Emerson e do promotor distrital, Alex Hodge, Bear escreve Jack Reacher em um bloco de notas. Reacher é um
oficial da Polícia Militar do Exército dos Estados Unidos. Herscher chega mais tarde a Pittsburgh, depois de ver uma reportagem sobre Bear e o que aconteceu. Emerson e Rabi negam o pedido de Herscher para ver as evidências, mas concordam em deixá-lo ver Bear, que foi por outros presos enquanto era transportado, e agora está adormecido. Enquanto está lá, ele conhece a advogada de defesa de Bear, a conselheira Helen Hodge, filha do promotor, que está tentando salvar Bear do fim. Helen diz que pode providenciar para que Herscher veja as evidências, se ele se tornar seu investigador principal. Herscher retruca que não está interessado em inocentar Bear. Ele revela confidencialmente que Bear já havia participado de uma durante sua turnê no Iraque, mas não foi processado porque elas estavam sob investigação e o exército dos Estados Unidos quer que eles sejam esquecidos. Herscher então prometeu que, se Bear tentasse algo assim novamente, ele o derrubaria. Jack tem certeza de que James é culpado, mas fica intrigado que, em vez de confessar, James pediu que Jack Herscher fosse chamado, sabendo que Jack Herscher acabaria com James se ele novamente o considerasse culpado. Enfim, galera.
Hersher e Cash fogem de cena, tornando Hersher um homem procurado, mas com a confiança de que Helen limpará seu nome. Quando Bear acorda, ele diz a Helen que não tem memória recente, mas acredita que deve ser culpado. A reconstrução de Bear de como ele teria cometido confirma que a teoria de Hersher estava correta, desde o início para o pai de Helen. Ainda sem saber de tudo isso, Bear está disposto a confessar e aceitar, temendo que Hersher faça justiça se a lei não o fizer. Jack Hersher, um investigador, se aprofunda em um caso envolvendo um militar treinado, responsável por em massa. Em uma cidade, 5 são por experiente. A polícia rapidamente identifica e prende o culpado e constrói um caso. Mas, em vez de confessar, o acusado escreve as palavras: pegue Jack Hersher. O próprio Hersher vê a reportagem e aparece na cidade. A defesa está imensamente aliviada, mas Hersher veio para acabar com o cara. Com o pedido, Hersher se propõe a confirmar por si mesmo a certeza absoluta da culpa do homem, mas apresenta mais do que esperava. Quando 5 pessoas aparentemente aleatórias são por uma investigação leva a polícia a um ex do exército, que tem um histórico em pessoas nas ruas. Quando estava no exército, quando ele conhece seu advogado, Alex Hadden, tudo o que ele diz a ela é para encontrar Jack Hersher. Ela descobre que Hersher é um ex-investigador criminal do exército. Hersher, ao ouvir a notícia, ele descobre que Hadden quer que ele ajude a defender o cara, mas Hersher não quer ajudá-lo. Parece que Hersher foi quem investigou os que cometeu quando estava no exército, mas o exército optou por não processar. Ele disse ao homem que, se ele fizesse isso de novo, Hersher viria atrás dele. Hersher concorda em investigar se Hadden tenta olhar para as pessoas que ele acabou. Ela o faz, e Hersher vai dizer a ela que os não eram o M.O. do homem. Hersher suspeita que alguém o está incriminando. Então ele e Hadden tentam descobrir por que e quem. Quando aleatoriamente em 5 pessoas, o detetive Emerson encontra evidências para incriminar o ex-naval James Bear. É um caso fácil para o promotor Rod, mas Bear se recusa a assinar a confissão e liga para Jack Hersher. Quando ele é transportado para a prisão em um ônibus, os outros prisioneiros e Bear vão para o local adormecido. A advogada Helen Rod, filha do promotor, decide defendê-lo, mas Jack Hersher é um ex-investigador militar que deixou o exército e se tornou um desconhecido. Do nada, Jack aparece na cidade e Helen o convida para trabalhar para ela investigando o caso. Logo ele descobre que o culpado é inocente e há uma conspiração por trás dos ocorridos. Quando acaba com 5 pessoas aparentemente aleatórias em uma lotada de Pittsburgh, o detetive Emerson rapidamente acumula evidências.
suficientes no local para implicar um ex-militar instável chamado James Beck. Ao ser questionado por Emerson e pelo promotor Alex Hodge, no entanto, Beck exige falar com Jack Reacher, um ex-investigador militar que caiu fora da grade após seu serviço. Reacher logo aparece em cena e começa a reunir pistas com a ajuda da talentosa advogada de defesa Helen Hodge, filha do promotor. Enquanto isso, quando Reacher é em um local, ele supõe corretamente que alguém está determinado a impedir sua investigação. Sua teoria se desenrola quando ele se torna o principal suspeito de uma jovem logo em seguida. Agora, com a polícia se aproximando de um lado e uma implacáveis ganhando terreno do outro, Hatcher deve usar suas formidáveis habilidades de detetive para pegar ou encobrir seus verdadeiros motivos, aparentemente não relacionados em plena luz do dia. O veterano da guerra do Iraque e principal suspeito, James Beck, convoca o recluso e altamente treinado ninguém, Jack Reacher, enquanto Jack colabora com a advogada de defesa de Beck, Helen Hodge. Em pouco tempo, a dupla de investigadores se verá arrastada para uma conspiração, dirigida por jogadores poderosos que estão empenhados em parar aqueles que cavam ao redor. A formação militar de Hatch será útil neste intricado caso? Acima de tudo, e se as autoridades não tiverem um homem certo? Passando para avisar, só fazemos resumos sobre conteúdos de filmes. Você que não é inscrito, ainda já se inscreva, ative o sininho e deixe seu like. E seja bem-vindo ao canal Cine Show. Durante um interrogatório de Emerson e do promotor distrital, Alex Hodge, Beck escreve Jack Reacher em um bloco de notas. Reacher é um ex-oficial de polícia militar do Exército dos Estados Unidos. Reacher chega mais tarde a Pittsburgh, depois de ver uma reportagem sobre Beck. O que aconteceu? Emerson e Robin negam o pedido de Reacher para ver as evidências, mas concordam em deixá-lo ver Beck, que foi por outros presos enquanto era transportado, e agora está adormecido.
Asher concorda em investigar se Helen visita as famílias para saber mais sobre as pessoas naquele dia. Asher vai para a cena e encontra inconsistências com este local. E pensando que um treinado teria cometido uso da tampa da van na ponte Fort dos Cães, nas proximidades. Depois que Helen relata suas descobertas sobre a de Asher, ele sugere que o dono de uma construtora local era a pessoa pretendida, com a de outras pessoas aleatórias destinadas a encobrir este fato. Passando para avisar, só fazemos resumos sobre conteúdos de filmes. Você que não é inscrito, ainda já se inscreva, ative o sininho e deixe seu like. E seja bem-vindo ao canal Cine Show. Depois de que uma briga aparentemente aleatória, Asher percebe que alguém está tentando levá-lo a desistir de sua investigação. Asher é mais tarde acusado da jovem que foi paga para levar aquela briga, mas isso só motiva ainda mais. Antes de sua partida, Jack a rastreou e descobriu que o homem que a pagava era conhecido apenas como Zack. Jack pega o endereço de Zack, da jovem, e vai lá. Ele é pego por russos, mas escapa. Jack Hash, um ex-investigador militar, é convocado para resolver o misterioso caso de um ocorrido que acabou com 5 pessoas aleatórias em Indiana. Depois de serem em um local, ele suspeita que alguém esteja tentando impedir sua investigação. E esse foi o nosso resumo sobre esse filme. Quem não é inscrito, já se inscreva no canal Cine Show. Ative o sininho e deixe o seu like. E você que já se inscreveu, seja bem-vindo e até mais.